Eu acho que momentos de juros altos deve ser o terror dos assessores de investimento, né? Porque deve ter cliente ligando para ele reclamando de ação e fundo imobiliário, não deve ser brincadeira. Mas verdade, né? Mas aí é que entra, né? Uma carteira diversificada, assim. E mais uma vez, né? Olhando para o IFIX, né? Assim, essa característica tanto arrojada quanto defensiva ao mesmo tempo, né? Você coloca tijolo e coloca papel na carteira, e aí você não sofre tanto. Mas outra coisa que eu sempre falo aqui nas lives é que o carrego dos fundos imobiliários, mesmo quando você, de certa forma, entre aspas, erra, é muito melhor do que as ações, né? Por exemplo, pega uma ação da varejo, pega a Renner, né? Sei lá. Aí os juros sobem, aí vai machucar, né? O mercado vai machucar a Renner, não tem jeito. Beleza. Aí o carrego vai ser péssimo, né? Agora, você pega um fundo de tijolo bom, falando um fundo de tijolo bom, né? O mercado vai machucar, mas ainda assim você vai ter ali um carrego muito melhor e quando respirar aliviado, né? Vai dar aquela pernada para cima. Então, o pessoal fala muito sobre ações como ganho de capital, né? De fato, né? Assim, tem uma simetria muito grande, mas os fundos imobiliários, eles também, se você souber ali surfar os ciclos, você pode ter um ganho ali próximo ali de algumas ações, né? Assim, se você souber como surfar todos esses ciclos, né? Mas, O fundo imobiliário, ele... Assim, a ação, se tu pegar exemplos individuais, ela sempre tem um potencial de valorização muito maior do que um fundo imobiliário, por motivos óbvios, né? Um imóvel não dá cria, né? Né? A sala e a cozinha não transam de noite lá e dão cria para um puxadinho na casa, não rola. Uma empresa já inventa um produto novo, dobra de tamanho, então para ela acontece, mas para um fundo imobiliário não. Por outro lado, a empresa ela é muito mais sensível. Aí dá uma diarreia no mercado, cara, a empresa ela sofre muito mais do que um imóvel. sim. E aí depois, quando as coisas melhoram, cara, a empresa tem que recuperar um chão perdido. O fundo imobiliário não perdeu aquele chão. Ele continua naquela mesma velocidadezinha de cruzeiro dele, mais devagarinho, ele cai um pouco, mas bem menos. E aí ele gasta menos tempo se recuperando. E aí que no agregado da coisa, o fundo imobiliário acaba tendo um desempenho muito bom, às vezes melhor do Sim. que o das ações. Aí eu tô falando de média por média, tá? Porque vai ter o cara que vai dizer, mas a ação aquela multiplicou por 20. Cara, vai ter as ações que multiplicaram por 20, não vai ter fundo que multiplicou por 20, mas joga tudo dentro de um balaio de gato, de fundo Sim. imobiliário, de ação, aí já começa a ficar bem mais parecido, né? Tu não vê o Ibov multiplicando por 20, também não rola. Então, assim, na média, os fundos imobiliários acabam por sofrer menos, são mais constantes, eles têm um carrego muito bom, que foi o que tu acabou de falar, quer dizer, mesmo que a cota caia um pouco, tu continua recebendo aquele rendimento todo mês, aquilo amortece muito a queda. E quando Sim. ele volta a subir, aquilo acelera a alta, porque além de uma recuperação na cota, tu ainda vai recebendo rendimento na ação. Tem muitas que não pagam dividendo, outras pagam, né, de forma irregular, é diferente. Então, é daí que um dos motivos pelo qual eu acredito que o investimento em fundo imobiliário ele acaba sendo muito mais confortável para o investidor, muito mais seguro para ele, e isso não significa que ele vai ganhar menos com fundo imobiliário do que ele ganharia com ações, que é um investimento mais arriscado. Ele pode ganhar, inclusive, mais Sim. do que ele. Na média, a gente olha para trás, até hoje, ganhou mais. Claro que se tu pega casos isolados, aí um caso isolado de super sucesso de ação, aí ninguém bate, aí também não adianta. Não, é maravilhoso, né? Eu tô até sorrindo aqui porque eu penso exatamente assim, e é muito interessante, né? Porque você pega os últimos 10 anos, pega o Ibov com o IFIX e o dólar, né? Quem tá lá mais ali em termos de rentabilidade, mais ali elevado, se não me engano, até a própria Capitânia que mostra isso nos relatórios dela, né? É o dólar e o FIX, né? Ou seja, mesmo um investimento às vezes até mais seguro, ele consegue, na média, pegar uma performance. De fato, né? O Felipe até falou que não tem uma Prio nos FIIs, de fato, né? Assim, verdade, mas ele também complementou, não tem uma via varejo, exatamente isso. Então é isso, né? Assim, o investidor médio, eu acho que ele ganha muito investindo em fundos de renda, né? FIIs, FIAGs e FINFRA. A gente sempre fala muito aqui no canal, né? Porque na média os resultados voltam para a média, né? A própria matemática da coisa, né? Sempre brinco, tipo assim, se todo mundo começar a bater o Ibovespa, então o Ibovespa vai mudar, né? Então, assim, no final das contas, os fundos imobiliários, eles são interessantes porque eles voltam para a média, uma média interessante, e
Muito legal que você falou isso, fiquei super feliz aqui. Eu adoro bater esses papos de pessoas com um pé no chão, né? Adoro isso, né? Mas a ação X multiplicou por 20, tá, amigo? Mas e o seu patrimônio como um todo, né? Aí o cara tem 1% daquela ação lá e, né, assim, às vezes não fez tanta diferença e o resto tudo tá sangrando, assim. Então, na Exato. média... A ação multiplicou por 20, mas o patrimônio dele, quando multiplicou por 2, ele já caiu fora. Mas, assim, isso ninguém Show de conta. bola. Dá um abraço aí pro Márcio aí, que virou nosso membro aí. Meu caro, entra lá no grupo do Telegram, hein? Show de bola, você vai curtir pra caramba, tenho certeza absoluta. Bora falar um pouco de macroeconomia. A gente viu, né? Isso aí, assim, a gente não precisa nem discutir muito isso, que nos últimos anos a gente teve um cenário desafiador para a macroeconomia, não apenas no Brasil, né? Mas a gente viu isso no mundo inteiro. Ainda tá, né? Para falar a verdade, né? Se a gente vê ainda a economia ainda tentando se recuperar. Você acha que isso, já entrando um pouco mais aqui no coração